Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de história tem como tema reformas religiosas. E é importante darmos continuidade à construção do nosso hábito. Se coloque, por favor, no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão, ok, meus amores? Então, hoje nós vamos falar, como já havia falado, sobre reformas religiosas. E aí nós temos na capa como se fosse um manuscrito. Que livro será esse? Vamos ler? Durante o período moderno, muitas transformações aconteceram na Europa. Nesse capítulo, vamos estudar o contexto de surgimento das reformas religiosas que geraram mudanças profundas nas sociedades daquela época. Olha só, então vamos a fundo. Bíblia. Olha só. A primeira pessoa a traduzir a Bíblia do latim para a língua foi Martinho Lutero. Em sua opinião, por que a tradução desse livro para outras línguas foi importante para os cristãos? Eu gostaria de ouvir a sua resposta lá na nossa sala virtual, no nosso grupo de WhatsApp. Essas duas questões que nós temos aí logo na capa de abertura, ela poderá ser melhor respondida quando nós terminarmos de fazer todo o estudo desse conteúdo. Mas não esqueça, quero ver a resposta de cada um de vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar. O contexto europeu. Como se deu, qual foi o contexto histórico que se deu essas reformas religiosas? Vamos conhecer? Como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por inovações tecnológicas ou técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel e também a invenção da prensa móvel, que contribuiu para diminuir os custos e o tempo de produção de livros. Ou seja, a partir do momento que houve uma difusão das ideias iluministas, e aí você deve, mas que ideias foram essas? Por que tão importante? Os ideais iluministas ou as ideias, elas propuseram um novo estudo, fundamentado no estudo da história, da filosofia, da ética, da matemática, da sociologia, o estudo dessas disciplinas ainda voltado ainda pelo viés da cultura grego-romana. E isso fez com que a mentalidade daquelas pessoas fossem sendo transformada. Surge aí também um outro movimento já abraçado com os ideais iluministas, o Renascimento, que foi um movimento artístico que trouxe transformações para a mentalidade daquela época. Então vamos lá. Com um valor maior de ideia, com volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Nós vemos aí que a partir do momento que há uma difusão das ideias iluministas e aí surge o movimento renascentista, há uma maior circulação de ideias e as pessoas começam a questionar dogmas da Igreja Católica que antes eram aceitos sem questionamentos. E aí, a partir da difusão dessas ideias, esses dogmas começam a ser questionados. Ok, turma? Então, vamos lá. Prensa móvel. Olha só o tamanho, né, dessa prensa aqui. No século XV, o alemão Joseph Gutenberg aprimorou a técnica de impressão em tipos móveis. Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal com as marcações das letras. E olha só, imaginemos que aqui seja a máquina de Xerox, não é? Daquela época. E olha o tamanho dela. Esses tipos são organizados de acordo com o texto que será impresso, uma tinta é aplicada sobre eles. Depois, os tipos são pressionados contra uma superfície, em geral de papel, gravando assim o texto, um processo semelhante ao inventado por Gutenberg já na
já era utilizada em algumas regiões do Oriente, porém sem a mesma eficiência. Olha só, não é? É um texto. Convido vocês a fazerem a leitura na íntegra desse texto e aqui vamos avançar. A influência das ideias iluministas e a fé cristã. Como as ideias iluministas, elas se, vamos dizer assim, como elas se confrontaram com a fé cristã. O que foi que aconteceu? Durante o Renascimento, aumentaram as críticas à Igreja Católica. A valorização do indivíduo, disseminada pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel da mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. Ou seja, havia naquele momento um pensamento de valorização do homem, e aí posterior também a valorização da razão. E aí diminui a mediação da igreja, entre a igreja e entre os indivíduos que frequentavam a igreja e os textos bíblicos, que antes eram lidos apenas por pessoas da igreja. E posteriormente, com os avanços dos estudos humanistas, passou a ser difundido um maior número de informação que, segundo os humanistas, eram pautadas na razão. E tinha como foco o homem como centro, por assim dizer. Vamos lá. O humanista holandês Erasmo de Rotterdam, por exemplo, defendia que a fé podia ser revelada de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia, pelos fiéis, sem a necessidade de uma religião grandiosa com rituais complexos. Naquele período, diferentes pensadores passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas e práticas comuns da igreja começaram a ser vistas de maneira negativa. Ou seja, naquele período, por conta dessa circulação dessas ideias, passaram a criticar a autoridade do clero sobre os reis. E outras práticas da Igreja Católica passaram também a serem vistas de maneira negativa. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns de seus membros eram acusados de atos corruptos, como a simonia, que consistia na comercialização de objetos considerados sagrados. E aí, por conta dessa postura de alguns religiosos, aquele costume, por assim dizer, entre aspas, estava sendo visto de maneira duvidosa, negativa. Por exemplo, a simonia, que era a venda de objetos considerados sagrados. Isso foi considerado um ato corrupto, um ato errado, por assim dizer. Muitas das críticas vinham do centro da própria igreja, feita por religiosos que desejavam moralizar a fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deviam estar fundamentados em riqueza, luxo e ostentação. E aí nós vemos que os problemas internos, as discordâncias internas da própria Igreja Católica daquela época passou a minar a igreja, porque havia um grupo de religiosos que exigia que os princípios cristãos estivessem afastados de princípios como riqueza, luxo e ostentação. E isso fez com que houvesse aí uma discordância e uma quebra nesse sentido. Nós temos uma atividade que já foi proposta no roteiro, realizada e corrigida. Então, vamos avançar. Reforma protestante. Como se deu essa reforma protestante? Lembrando que nós já vemos dentro de um contexto onde ideias iluministas são difundidas, um novo tipo de estudo é proposto, as pessoas começam a ter acesso a maiores informações, os grupos religiosos começam a duvidar daquelas práticas que eram praticadas naquela época, e aí há uma discordância, posteriormente há uma reforma protestante. Vamos conhecer como se deu essa reforma.
Durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reforma religiosa. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origem a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características distintas, porém motivações semelhantes, como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco sobre alguns desses movimentos. E agora nós vamos ver como essa quebra da igreja, ela se processou naquela época, como ela aconteceu, e isso, as características, houve uma quebra, mas foram distinta essa quebra, dependendo do lugar e do contexto daquela época. As ideias de Martim Lutero. O primeiro movimento de reforma protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgências. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na Igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grandes repercussões. Ou seja, os religiosos da própria Igreja Católica discordaram das suas práticas, que foram consideradas práticas negativas e práticas corruptas, no sentido de venda de indulgências, venda de objetos considerados sagrados, e isso fez com que um grupo de religiosos quisesse moralizar a igreja. Não aceitando, houve-se aí, principalmente na difusão das ideias de Martim Lutero, uma quebra disso, porque ele escreve um livro denunciando toda aquela prática que era praticada dentro da igreja. E isso há uma grande repercussão em toda a Europa. Após ser expulso da religião católica, Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. E aí eu já convido você para sublinhar. A doutrina que ele fundou tinha como base a ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia devia ser interpretada pelos fiéis sem a necessidade da intermediação dos clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para um maior número de pessoas. Consequências da Reforma Protestante. Entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas. Houve aí uma quebra. Um grupo, ou mais especificamente Martim Lutero, difunde as suas ideias, escreve um livro contendo 95 teses, denunciando, por assim dizer, toda a corrupção que acontecia dentro da própria igreja. E qual foi ou quais foram as consequências dessa reforma? Revoltas camponesas foram uma das primeiras. Inspirado pela contestação à autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram contra privilégios da nobreza e do clero e passaram a exigir de alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídas. A partir do momento que há uma difusão das ideias humanistas e surge a maior circulação de informação e há denúncias de dentro da própria igreja dos atos de corrupção que acontecem, as pessoas começam a perceber, a ter uma outra mentalidade do que realmente estava acontecendo naquela época. Daí surge uma revolta camponesa, onde se vê um grupo ou grupos sendo privilegiados e outros grupos sendo desvalorizados. Em meio às revoltas,
os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Calvinismo. Outra consequência, não é? A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras regiões. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que se caracterizou, e aqui já convido você para sublinhar, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Ok? De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesão, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Igreja Anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Ou seja, na Inglaterra, Estado e Igreja andavam juntas. A partir do movimento reformista, o próprio rei ele decide fazer essa quebra. E isso, vamos conhecer como isso se deu. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão por não conseguirem gerar um herdeiro do sexo masculino. Isso no início da reforma, na Inglaterra. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele, porém a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiam o poder da Igreja e do papado na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. E aqui, por fim, terminamos a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Mas convido vocês novamente a fazer uma segunda leitura e aí sim vocês fazerem a atividade com alegria e com êxito. Beijos, meus queridos, e até a próxima.